Omloop, a primeira clássica do ano de 2021. Dentro dos 20 quilômetros finais, um grande grupo com um cara escapado. Nada mais, nada menos do que Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe sozinho, escapado. Com um grupo pequenininho, perseguidor, de talvez 8, 9 ciclistas. Entre esses 9 ciclistas, o cara mais, não o mais ativo, mas o que eu tava de olho, era o Pidcock, apenas 21 anos, recém-contratado pela Ineos Grenadier, e ele tava ali no revezamento. Ele era o menorzinho, o mais ativo, ou pelo menos o que chamou mais atenção. E atrás um pelotão. Não com todos os ciclistas, esse pelotão ele já estava quebrado, mas era o pelotão principal. O pelotão, dava para perceber que eles tinham uma margem muito grande para acelerar. Eles não estavam preocupados necessariamente com a fuga e também não estavam preocupados com o Julian Alaphilippe escapado. O Julian Alaphilippe escapado, eu acho que era um elemento estratégico que poderia servir em benefício para a equipe. Uma vez que o Julian Alaphilippe está na frente escapado, sozinho, todos os ciclistas da The Koenig Quick-Step, eles não precisam trabalhar no pelotão. Eles podem ir lá para trás e ficarem, porque eles não vão ajudar a fechar um gap de um ciclista que está lá na frente. A partir desse momento, se o Julian Alaphilippe, por algum motivo, o grupo perseguidor vacila, acontece hesitação no pelotão, ele vai embora? Ele vai embora. E enquanto isso, a The Koenig Quick-Step tem todos os atletas descansando. Caso ele seja neutralizado primeiro pelo grupo perseguidor, sendo neutralizado pelo grupo perseguidor, a The Koenig Quick-Step continua não tendo a obrigação ou a necessidade de querer fechar o gap, porque continua tendo um ciclista na fuga. Julian Alaphilippe foi neutralizado pelo esse grupinho perseguidor. Pouco tempo depois, o pelotão era um bolo só. Era um bolo só porque tinha a subida, que provavelmente seria uma subida que iria criar várias quebras no pelotão. Antes da subida, quem fez um ataque foi o Moscon da Ineos também. A Ineos esteve bem ativa nesse Omloop. Curioso ver a Ineos trabalhando mais ativa. Vamos ver o que vai acontecer nessa clássica, só que se for contar equipe favorita, The Koenig Quick-Step, de longe. Outras equipes como Lotto Soudal, eles talvez tenham um time ou um perfil muito mais voltado para a clássica do que a Ineos, por exemplo, que é voltada para grandes voltas. Moscon fez uma movimentação, foi neutralizado. Incrivelmente, mesmo após a subida que poderia causar quebras, na verdade, alguns atletas sobraram, mas incrivelmente, o que é algo raro para o Omloop, eles entraram nos 3 quilômetros finais um pelotão gordo, né? E tudo mostrava que seria um sprint em grupo saindo do pelotão. O elemento estratégico foi o seguinte: a estrada era mais larga e uma reta até eles entrarem no último quilômetro. Quando eles passaram a bandeira de 1 quilômetro, tinha, deixa eu ver se eu me recordo, uma curva para a direita, para a esquerda, direita, esquerda. Se eu não me engano, 4 curvas dentro de 800 metros. E o que acontecia a cada curva que eles faziam? Mas você tem um pelotão gordo, faz a curva, estreita a rua, a estrada. Então, em vez de ficar 5, 6, ficam 2, 3. Faz outra curva, estreita de novo. Em vez de 3, 4, ficam 2. E a The Koenig Quick-Step, com o know-how que eles têm de se posicionar e proteger o atleta que interessa, a cada curva eles se posicionavam melhor, protegiam o Ballerini e dificultavam a vida de todos os outros atletas que tentavam encontrar algum posicionamento. Na penúltima curva,
mesmo sem forçar necessariamente, eles já tinham um gapzinho, já criaram um gapzinho de 2 metros, que esteticamente pode parecer pouco, mas na perna, para o cara fechar esse 2 metros de gap na perna, ele já não tem mais 100% do benefício do vácuo, e eles pegam os caras mais embalados, porque os 2, 3 ciclistas que são os primeiros a fazerem a curva, o cara faz com campo de visão total, ele consegue escolher o ângulo, todo mundo que vem atrás, a partir do momento que você tem um ciclista do seu lado, você já não tem mais a mesma liberdade de trabalhar o ângulo da curva como você trabalharia, consequentemente você não faz a curva tão rápido. Então, a prova foi definida, na verdade, nas 3, 4 curvas dentro dos 800 metros finais, que fizeram com que o Ballerini, com o trabalho da The Clinic Quick-Step, com que o Ballerini fosse deixado na cara do gol. Não pode fazer comparação com o futebol, né? Na cara da linha de chegada. Faltando 100 metros. É muito difícil de alguém bater. Ele com sprint perfeito, ótimo posicionamento, ótimo trabalho de equipe. Até vou colocar aqui a classificação dos 10 primeiros. E é isso. Algo que é indiscutível na The Clinic Quick-Step é muito mais do que o trabalho em equipe, é a satisfação da equipe na vitória de um determinado ciclista. Todos foram cumprimentar o Ballerini e dá para perceber, né? Ou eu quero acreditar que é legítima aquela comemoração. Tem muita equipe que você vê lá que o cara vai cumprimentar, mas assim, tipo, puta, legal, mas eu queria ter ganhado. Não, na The Clinic Quick-Step dá a impressão que eles literalmente, o diretor esportivo ou a mentalidade de todos os ciclistas a vitória tem que estar dentro do ônibus, desse ônibus. Se todo mundo trabalhar para que a vitória se mantenha dentro desse ônibus, porque a The Clinic Quick-Step é uma das equipes mais vitoriosas do pelotão, a partir do momento que as vitórias estejam concentradas dentro desse ônibus, todo mundo vai ter a oportunidade de vencer. Obviamente, hoje, o Julian Alaphilippe, ele trabalhou para os interesses do Ballerini, e na entrevista, o Ballerini falou que o Julian Alaphilippe dizia para ele antes da largada que ele tinha condições de ganhar, o que deixou claro que toda a movimentação, todo o trabalho feito pelo Julian Alaphilippe e pela The Clinic Quick-Step era para que ele conseguisse vencer a prova, e foi isso que aconteceu, certo? Mais uma prova, mais uma etapa, e tô eu aqui na estrada. Abraço, galera, tchau, até a próxima prova.